Olá pessoal, bem-vindo a esse episódio do ABCcast Conexões. Eu sou o Thiago Quirino, é um prazer recebê-lo de novo aqui, num programa mais do que especial, claro, né? Nós hoje entrevistamos pessoas, nós falamos de histórias, nós fazemos perguntas e nós criamos conexões. Então hoje você vai poder descobrir algo que você não sabia que precisava saber, mas vai descobrir hoje aqui com essa história maravilhosa. Eu estou hoje acompanhado de uma grande jornalista, uma grande amiga também, Vanessa de Oliveira, que vai dividir essa bancada comigo. Olá, Vanessa. Olá, Thiago. É um enorme prazer. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai rolar um papo muito produtivo. Afinal, se tem uma coisa que a gente sabe fazer é falar bastante, né? Então, com certeza vai render. Falar e fazer perguntas, né? Obrigado pela sua participação. Esse programa, para você que talvez está conhecendo a gente agora, ele tem 60 minutos de duração. Nesses 60 minutos nós vamos explorar um pouquinho da vida e das características do nosso entrevistado e também nós vamos criar algumas conexões. E você vai descobrir isso ao longo desse desafio. Temos perguntas que veio dos ouvintes, nós temos quadros especiais e algumas perguntas surpresa também. Então vamos lá, vamos apresentar a Lívia Cortinoves, a nossa entrevistada de hoje. Então, antes de falar sobre ela, deixa eu falar um oi. Oi, Lívia, bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, Thiago, Vanessa, o prazer é meu estar aqui para falar um pouquinho da minha história e que começou aqui na região, né? Então a gente explorar, a gente falar do ABC sempre é muito gratificante. Obrigada pelo convite, vai ser uma delícia papear aí com vocês. Muito bom. Para você que talvez não conheça a Lívia ainda, e se você não conhece, você vai se arrepender de não ter conhecido antes, né? Eu tenho aqui, eu gosto de fazer uma listinha com um pouquinho a respeito do entrevistado. Então, preste atenção, eu vou ler isso aqui porque é até interessante para não perder nada dessa jornada do que é Lívia Cortinoves. Ela tem 20 anos de experiência na televisão brasileira e tem se destacado também como uma empreendedora à frente do Cortarte. É assim que fala mesmo, Lívia? Corarte. Corarte, desculpa, à frente do... Deixa eu retomar aqui. A Lívia, ela tem uma história inspiradora, uma trajetória também inspiradora, com mais de 20 anos de comunicação, trabalhando na televisão brasileira e também como uma empreendedora à frente do ateliê Corarte. Ela nasceu aqui no ABC, é uma cidadã de São Caetano do Sul e ela, desde os primeiros passos, tem se tornado aquele rosto conhecido que explora a imagem de uma forma positiva, que faz as marcas aparecerem da melhor forma possível e ela traz sempre diferenciais nessa sua apresentação. Bem, eu não vou passar talvez todos os detalhes, porque a gente vai descobrir isso durante a nossa conversa, mas para que você, nosso ouvinte, nosso telespectador, saiba um pouco mais da Lívia, nós vamos passar mais ou menos uns 30 minutos batendo um papo sobre a vida dela e depois vamos fazer algumas brincadeiras aqui, para que vocês possam descobrir mais sobre quem é Lívia Cortinoves. Então, para começar, Lívia, de fato é um grande prazer para nós que você esteja hoje aqui conosco, mas falando um pouco sobre esses seus 20 anos de carreira, especialmente com comunicação, conta pra gente um pouco assim, como se chega lá, como se constrói uma carreira com 20 anos com tanta solidez assim, especialmente sendo uma mulher num mercado tão amplo como esse. Você sabe que você estava falando 20 anos de carreira, contando um pouquinho, e passa um filme na nossa cabeça, né? E toda vez que as pessoas me perguntam isso, eu falo, gente, eu sou muito abençoada por Deus, porque eu não planejei nada disso, né? As coisas foram acontecendo na minha vida e eu sou muito grata a isso, mas eu acredito que a solidez de um segmento, seja ele qual for, principalmente na comunicação, é você ser verdade, né? A autenticidade traz essa confiança que as pessoas depositam, no meu caso, em mim, para vender, para representar a empresa delas de alguma maneira. Porque assim, ele vai lá, ele compra uma mídia, só que quem vai ser a pessoa que vai vender o meu produto, que vai representar, quem vai ser o rosto, que vai trazer a ligação, porque a gente é o primeiro passo ali, né? Uhum. Então, fazer todo mundo confiar que aquele produto vai dar certo, ligar,
comprar, então a gente precisa ser verdade. Sim. Eu busco sempre acreditar muito nos produtos que eu ofereço, que eu vendo na TV, não só na TV, hoje com as redes sociais a gente tem também bastante marca por trás, né, da nossa imagem, mas é você confiar, é você entender, é você dominar o que você está falando. Eu tenho marcas e produtos que eu não falo na minha rede social, porque não é aquilo que eu acredito, não faz parte do meu dia a dia, então eu não me vendo só pelo dinheiro. E isso traz a credibilidade, né? Traz a confiança que as pessoas têm em depositar a sua marca e também comprar o que você está vendendo, né? E você sempre trabalhou com vendas? Tipo, antes de pensar assim, na área da comunicação, o que você fazia antes de comunicação? Eu trabalhei com vendas também. Nossa, fiz tanta coisa, gente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Vou resumir aqui um pouquinho para vocês, tá? Se eu falar demais, vocês me avisem, porque a gente gosta de bater papo. Bom, eu comecei com 14 anos a trabalhar no SBT, por incrível que pareça, mas não na frente das câmeras, né? Eu fazia estágio porque fui fazer comunicação no colegial, publicidade e propaganda, com ênfase em comunicação, para saber se era isso que eu queria na faculdade. E estudava aqui no Pentágono, em Santo André, e fiz estágio lá e eu selecionava as perguntas do Show do Milhão. Então, ali eu fiz um pouquinho isso. E aí, depois saí de lá. Você fez muita gente perder 1 milhão, porque você fazia as perguntas pegadinha, era isso? Não, pelo amor de Deus, não. Na verdade, chegavam as perguntas no banco de dados, o público que enviava, a gente selecionava as melhores, ia para um outro banco de dados, para o chefe do departamento, ele via se estava tudo ok, se eram perguntas legais, e aí ia para o programa. Olha só, sabe que a gente acaba de criar uma conexão aqui, porque eu sempre quis saber quem selecionava as perguntas, e um dia eu pensei assim, eu queria ser o selecionador de perguntas. Mas era muito legal. Olha só, que legal. E eu acordava assim, 5 da manhã, chegava em casa meia-noite, porque depois ia para a escola e tal, feliz da vida, porque já gostava dessa área, né? Enfim, aí saí de lá por uma questão... que não veio ao caso agora, e aí fui trabalhar na área de marketing, uma loja de carros aqui em São Bernardo. Depois eu fui para Armando Veículos, fiquei lá um bom tempo. Aí lá sim, eu comecei selecionando as perguntas daquela promoção, que era da chavinha, que você tinha que virar, portas abertas. Então fiz lá a promoção, de lá eles me contrataram para ser recepcionista. De recepcionista eu fui vendedora de acessórios, de vendedora de acessórios fui gerente de acessórios, e aí eu falei, bom, preciso trabalhar na minha área. Eu conversei com o seu Armando, e eu falei, seu Armando, tô saindo, preciso trabalhar na minha área, que era a área de comunicação e marketing. Caso abra uma vaga nessa área, você me chama de volta. Beleza, e saí, fui trabalhar num restaurante e tal, porque precisava trabalhar. E aí teve um dia que ele me chamou, Lívia, a Mônica do marketing tá saindo, volta. Voltei para Armando Veículos e aí comecei a fazer as gravações para a TV Mais como cliente. E aí participava ali das gravações e tal, e aí uma das apresentadoras teve uma oportunidade na Gazeta e falou, Lívia, você não quer fazer o teste para entrar no meu lugar? E bora, quero. E foi aí que tudo começou. Foi te conduzindo para outra. Foi, então eu fiz tudo isso. Já vendi trufa para comprar meu primeiro carro, eu vendia trufa. Então assim, a gente vai se virando, né? Eu sempre tive essa visão de ter que me virar. Bora trabalhar, né? Meu pai não tinha condição de me bancar, vamos falar assim. Então a gente começou cedo. Até peço desculpa, Vanessa, eu tenho uma série de perguntas aqui. Se quiser perguntar, fica à vontade. Mas até tenho mais uma aqui, assim... Nessa trajetória toda, em algum momento você pensou em desistir? Ou bateu desânimo? E se bateu, o que você fez para poder virar essa página e continuar seguindo nessa trajetória? Sim, bate o desânimo, né? Porque eu vejo... Primeiro ponto que eu quero colocar, o mercado é muito ingrato, né? A gente vê muitas pessoas que, como eu, estudam, levam a coisa sério e tal, e não tem tanta oportunidade como pessoas que não se especializaram tanto, né? Então, é um ponto que faz a gente pensar em desistir. Que eu tô há 20 anos e ainda tenho sonhos a realizar na minha trajetória como comunicadora. As pessoas duvidarem da sua capacidade, isso às vezes também faz a gente pensar em desistir. A TV tem muito ego, então pessoas que querem a todo custo estar no seu lugar, né, denegrir sua imagem, isso também faz a gente pensar em desistir. Mas aí eu criei uma estratégia pessoal, porque toda vez que alguém coloca em prova a minha capacidade ou quer me denegrir de alguma forma, é um desafio pessoal. Eu falo, não, agora eu vou mostrar que eu posso. Não, agora eu vou mostrar que
Não é assim como a pessoa tá Modo, falando, né? que eu sou muito além disso. Então, mas não é para provar nada para ninguém, é para mim mesma, para não deixar a peteca cair e a pessoa dominar, porque assim, as pessoas podem fazer o que elas querem com você, mas como você vai reagir a isso Perfeito. é o que perfeito. muda a trajetória, né? Então eu fui criando estratégias pessoais para que eu não desistisse, porque aquele era o meu maior sonho. E pensar também, falei, cara, eu sempre quis isso, Deus colocou na minha vida e agora eu vou desistir? Não, bora, vamos para cima, né? E aí a coisa vai fluindo. E tem alguma pergunta, Vanessa? Posso seguir? Posso seguir. Posso seguir? Tá. Então, talvez Interessante a como história. um traço dessa sua personalidade, talvez é justamente a autenticidade, né? E aí, quando você trabalha no ambiente de comunicação e você tem que conectar tantos nichos assim, né? É venda, é o relacionamento com o cliente que está do lado de lá da tela, é o relacionamento com equipe de trabalho, é relacionamento com outras pessoas que querem talvez o seu lugar. Então, como que você lida com essa questão de autenticidade na comunicação, no ambiente artístico, no ambiente empreendedor? Como ser a Lívia o tempo todo e não se dobrar, vamos dizer assim? Sempre me perguntaram se eu não queria ser atriz, por exemplo. E eu respondo, não, gente, porque eu não sei ser uma pessoa que eu não sou. Então, acho que para mim vai ser muito difícil ser um personagem. Porque eu sou muito eu, em todos os lugares, né? Que eu vou é a Lívia, é brincalhona, é do bem. E eu, primeiro, busco não levar para o pessoal essas questões, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Lívia, mas você é tão tonta, né? A pessoa fez isso com você e você tá aí, tá conversando. Cara, porque isso é dela, não é meu. Então, essa sou eu. E eu só deixo fluir. Quando eu faço um merchan, por exemplo, eu acredito muito no que eu estou vendendo, mas eu trago situações do dia a dia, situações minhas reais, eu brinco no merchan, porque aquilo é a verdade da minha vida e que eu vejo que é a verdade da vida de muitas pessoas. Quem te vê na tela não tá vendo uma interpretação, tá vendo a Lívia como ela é. Eu nem saberia ser. Eu nem saberia. Legal. Então, assim, lá com a Sônia, né, que é onde eu tô todas as tardes, há 10 anos, graças a Deus. Eu trago ela por mexer, ela é muito séria, né? Mas eu consigo trazer, a gente às vezes brinca, eu tenho meus jargões, que nem da panela eu falo, nenhuma gotica ricatica de óleo, e às vezes ela brinca com isso, então eu sou muito eu ali. E não só ali, cerimonial, quando eu vou fazer um cerimonial, apresentar um evento, é a Lívia real que tá ali, eu não faço uma pose e tal. Claro, a gente entende a linguagem de cada cliente e traz a comunicação para aquilo, mas jamais deixando de ser eu. Então, se a pessoa não gostar de mim, ela vai falar, nem vou contratar, porque eu vou ser a Lívia de sempre, fora das câmeras, na frente das câmeras, em qualquer lugar. Eu acho legal você tocar nesse ponto de adaptações, né? Porque você é Lívia o tempo todo, mas dependendo da situação, você consegue fazer uma adaptação. E eu acho que a grande adaptação que todo mundo teve que viver nesses anos recentes, foi a época da pandemia, né? E na pandemia, muitas pessoas se transformaram e eu acredito que a Lívia também teve que passar por uma transformação. Eu estava lendo um pouquinho sobre a sua história e foi mais ou menos nessa época que você fundou um ateliê. Né? Você pode falar um pouquinho mais dessa história? Ai, com o maior prazer do mundo. Na verdade, também foi de uma forma não planejada, tá, gente? Eu falo, eu sou aquela pessoa de fato que vive um dia de cada vez, eu não planejo minha vida. Uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim, Thiago, Vanessa, daqui a um ano, onde você quer estar, né? Como que você quer estar? Aí aquilo me frustrou, porque eu falei, cara, eu não sei. Eu nunca fiz um planejamento de sentar e falar, olha, meu sonho é esse, aquele. Não. Acho que falta um pouco isso. Mas também flui, a vida vai fluindo, né? Então a Corarte foi assim, começou a pandemia. E aí eu passei por uma loja que vendia gessos e tal. E falei, vou pintar uma peça pra mim. Aí pintei e tal, mostrei pras amigas. Aí uma amiga quis, a outra quis e tal. Eu falei, uma oportunidade de negócio. Gosto, me dá prazer, vou fazer pra vender. E aí foi também acontecendo. Eu pintava na mesa da minha casa ali, bonitinha e tal, vendia para um, para outro, montei uma rede social e aí começou o pessoal a me procurar. E eu presenteei a Sônia Abrão com uma das peças. E aí me trouxe mais visibilidade, aquilo foi fluindo. E hoje, o Diogo, meu esposo, está aqui com a gente montou lá em casa o ateliê mesmo. Então eu tenho o ateliê de um lado, o escritório dele, e envio para todo o Brasil e o negócio vai acontecendo. Ah, você planejou isso? Não. Eu só vi uma oportunidade de negócio ali e fiz.
Então, eu acho que as pessoas que... Eu já ouvi uma frase que faz muito sentido pra mim. Eu nunca vi uma pessoa que pensa demais ter sucesso. Uhum. Porque você fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Não Eu vou fazendo. E vai acontecendo, e vai dando acontecendo, certo. e o Mas eu sucesso coloco vai muito amor em tudo que eu faço, muita verdade. Você acha que esse é o segredo? Com toda certeza. Muito bom. Na muito minha bom. visão, com toda certeza. Porque se não for pra fazer com amor, nem faz, né? Acho que você acaba ficando sem a motivação do dia a dia, né? De fazer e desenvolver a coisa e ela melhorar a cada dia. E parar pra analisar. Claro que eu tenho minhas frustrações, sabe? Aí eu paro pra analisar e falo, peraí, é isso mesmo que eu quero? Eu tô no caminho certo? Porque não tá me dando prazer isso. Uhum. E você fazer algo sem ter prazer no que você tá fazendo é muito frustrante. Com certeza, com certeza. Por conta do tempo, a gente vai seguindo aqui com a nossa conversa, é claro, mas queria chamar um quadro agora, chamado quadro Contraponto. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante e que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC do ABC _oficial. Te esperamos lá. Contraponto. Esse é o principal motivo pelo qual eu convidei a Vanessa para estar aqui. A Vanessa é uma experiente jornalista, ela foi minha chefe num jornal aqui da região por muito tempo. Então, naquela época, eu até era um jornalista inexperiente, era a Vanessa que me dava a indicação. Vai lá e cobre tal coisa, vai lá e faz tal pergunta. Vai Que lá. bacana. Era bem assim, né? E com essa experiência toda, eu vou deixar ela agora fazer algumas perguntas para você. Tá. Esse quadro tem um propósito, né? Essas perguntas não são combinadas, então ela vai te perguntar sobre qualquer coisa. Eu não sei nem o que ela vai te perguntar. Então, Vanessa, Misericórdia, hein, Vanessa? Pega leve, é né? com você. E vamos lá. Como é que é essa exposição constante na televisão, né? Você falou que você não encarna um personagem, né? Mas é possível sempre? Eu sei que tem aqueles dias que a gente não tá legal, que a gente talvez vê aquele produto, cai um negócio muito em cima da hora, você fala, mas eu não conheço tão bem isso, vou falar disso. Como é que é manter a autenticidade, essa exposição e ter que equilibrar tudo isso? Acho que é separar as coisas, né? Eu penso muito isso. É muito engraçado, porque uma época eu tive depressão e eu não conseguia nem dirigir. Meu pai que ia dirigindo pra mim porque me dava pânico, eu tinha medo, enfim. Mas eu precisava trabalhar porque eu precisava me manter, né? Não tinha como ficar em casa. E isso foi ótimo porque eu não me entreguei. E aí, às vezes, eu tava chorando, 5 minutos antes de entrar no ar, limpava o rosto e bora trabalhar. E é isso que acontece comigo. Parece uma coisa, desligo uma chavinha e eu me foco ali e faço o meu trabalho. Sabe, assim, eu creio que é o amor que eu tenho pelo que eu faço. Mas eu consigo sempre separar bem as coisas. Tem muitos dias que eu não tô legal, que eu não tô com vontade, que eu não quero me arrumar, né? Porque tem dia que a gente quer ficar descabelada, sem maquiagem. E precisa fazer todo um processo pra gente estar ali. Porque a gente tá vendendo uma imagem e um produto. Então, separar as coisas, acredito que seja um dos segredos aí pra gente não titubear, não deixar de entregar um bom trabalho, né? E eu acho que o varejo me trouxe a facilidade de pegar informações. É muito louco. Eu pego um papel, eu vejo os tópicos 5 minutos antes de entrar no ar e eu vou lá e faço a venda. Porque eu pego só os principais pontos daquele produto e coloco situações do dia a dia. Então eu falo, vamos lá, bora ver o que dá, entendeu? Então, essa facilidade eu também, graças a Deus, eu tenho. E acredito que o varejo me trouxe aqui na TV+, porque a gente chegava a gravar 20 clientes por dia de segmentos diferentes. E eles só entregavam os tópicos. Então, eu aprendi a trabalhar dessa maneira. Certo. E Lívia, como que você vê a percepção que muitas pessoas podem ter de que um trabalho com merchan, ele é menos jornalístico? Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas pensam que a comunicação é só estar à frente de um programa conduzindo como apresentador, fazendo reportagem. Como que você
ver essa percepção que às vezes as pessoas podem achar que isso é menos comunicação e menos jornalístico? É muito triste, né? Porque a pessoa que faz a venda, que faz o merchan, ela faz qualquer coisa. E a gente conversa muito sobre isso, o pessoal do merchan, somos muito amigos, e fala, puxa, que pena que as pessoas tenham essa visão. Porque você tem o ao vivo, um tempo, 1 minuto e 30, informações para, primeiro, trazer a dor do cliente, segundo, trazer a solução e trazer um benefício para ele comprar. Enquanto a gente está lá vendendo, tá todo mundo assim, ó. Tchau, acaba, faz. Então, a gente tem tanta facilidade de trazer informação e tal, e é muito triste que não seja visto dessa maneira, né? Mas eu também não deixo isso me frustrar, sabe? Eu tento mostrar para as pessoas que eu sou realmente comunicadora, que eu posso estar à frente de um programa como já estive, que eu posso apresentar um evento como faço. E eu acredito que a rede social trouxe essa facilidade da gente mostrar que é muito além de ir lá e vender um produto. É uma comunicação e é uma das mais difíceis no meu ponto de vista. Tem que ter boa argumentação, né? Tem que ter. Você tem que ter muita informação, você tem que ler muito, você tem que conhecer de todos os assuntos. Você tem que estar sempre atualizado. Perfeito. Estudando o tempo todo, né? É isso aí, ó. Alô Brasil, você que é dono de uma emissora de televisão, olha o talento que você está perdendo. Estou aqui. Lívia está aqui, pronta para assumir qualquer responsabilidade. Até falando um pouco sobre isso, é claro, é uma brincadeira, mas também falando sério, né, Lívia? A gente já falou de equilíbrio aqui, mas você trouxe algo nessa sua explicação agora que me deixa um pouco curioso, porque TV, clientes, companheiros de trabalho, de um lado. Do outro lado, você tem o ateliê funcionando. Aí você tem em casa, seu marido está aqui com a gente, né? E você tem tudo isso para equilibrar. Esse equilíbrio todo, como é que faz? Tipo, fala para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, inclusive nosso público, 52% dele é um público feito de mulheres. Então você está falando com a maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje e que lê as notícias do site, e essa entrevista vai virar uma boa reportagem no site também. Se você gostou disso aqui, vai ter mais detalhes também no portal ABC do ABC. Fala pra gente um pouquinho sobre como equilibrar tudo isso, mantendo a sanidade mental. Que eu acho que é a grande pergunta que as pessoas gostariam de ouvir. Olha, eu acho que a cobrança excessiva atrapalha muito, né, as pessoas no dia a dia, ainda mais as mulheres, né? Eu não tenho filhos, mas fico imaginando mulheres que têm tudo isso e ainda filhos para cuidar, né? Mas eu vou adequando ao meu dia a dia. Então, assim, o ateliê, eu faço questão, eu tenho uma equipe, mas eu faço questão de pintar as peças porque a pessoa compra, porque a Lívia faz. Então, aos finais de semana, a gente fica lá junto trabalhando, à noite, às vezes, quando eu chego. Enfim, eu vou adequando no meu dia a dia e tá tudo bem. Aí eu falo pra pessoa, olha, eu vou conseguir te entregar daqui 20 dias e tal. Então, vou indo bem, eu vou, assim, encaixando no meu dia a dia. Eu não tenho um planejamento, como eu falei, assim, eu não sou uma pessoa que, toda planejadinha, Mas não. você não se desespera em algum momento, assim, os Sim. pratos vão cair? Sim, mas aí eu acho que tá o segredo do meu relacionamento, porque aí a gente tem um equilíbrio. Eu falo que eu e o Diogo hoje a gente encontrou, quando ele tá aqui, eu tô aqui. E aí a gente vai fazendo assim, não, calma, tá? Um vai apoiando o outro. E não existe aquela cobrança, porque você não fez o jantar, porque eu preciso sair pra jantar. Não tem. A gente vai se adequando ao que está acontecendo naquele momento. Se eu tô ali pintando, trabalhando, ele também tá. Se ele precisa estar ali, eu tô do lado dele, mas tô ali fazendo alguma coisa, sem reclamar. Você tá trabalhando demais, tá no celular demais, tá... E isso também é interessante, você encontrar um companheiro que possa agregar de uma forma e você de outra na vida dele. É bom que Lívia, você faz comida? Raramente, gente, sei cozinhar, mas a gente se entende assim, a gente compra marmita, porque a gente não vai investir o nosso tempo cozinhando, a gente vai investir o nosso tempo trabalhando, a gente vai investir o nosso tempo... Então, é você encontrar maneiras de fazer isso ser mais leve. Lógico, antes eu tinha uma cobrança excessiva de todas as coisas, mas aí eu fui buscar o autoconhecimento, fiz pós-graduação no segmento, comecei a falar sobre o assunto, hoje eu ministro algumas palestras sobre, porque transformou a minha vida de uma tal maneira que eu falo, gente, preciso dividir isso com as pessoas. E é isso, é você se conhecer, encontrar um equilíbrio, encontrar uma pessoa, porque também não adianta você ficar em relações tóxicas, né? Falando para as mulheres agora, às vezes a gente se permanece num lugar que a pessoa também não te coloca para cima, a pessoa também não te apoia e vice-versa.
Então, que sentido faz isso? Aí você se desespera, você fala, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a pessoa tá me cobrando, não tô feliz. E permanece ali, então a gente se coloca no lugar que a gente tá. Encontrar estratégias para que você viva mais leve, tudo vai se encaixando. É uma filosofia de vida, basicamente, né? É o equilíbrio e Eu sou muito assim, eu falo, o mundo tá caindo na minha cabeça, eu falo, tá bom, depois a gente depois vê. a gente vê. O tempo vai andando, a gente vai ter que ir agilizando as Eu coisas falei aqui. que eu Mas sou a conversadeira, conversa hein? tá ótima. Você tá gostando da conversa, Vanessa? Muito. Falei que ia render. Ia render, muito bem. A gente tem um quadro especial chamado ABC em 60 segundos. ABC em 60 segundos. Então, em 1 minuto, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde aquilo que vier na cabeça, Tá bom. tá bom? Uhum. Vou dar um exemplo para começar. Tá. A gente começa a partir da segunda pergunta a contar o tempo, tá bom? A primeira é, qual o seu lugar favorito em São Caetano, sua cidade natal? Robert Kennedy? Robert Kennedy, bem Eu por acho aí. super gostoso ali e tal. Apesar de não frequentar. Tá, vamos nos aprofundar nisso então. Tá. Você- algum segredo bem guardado do ABC que pouca gente conhece? Talvez um local que você acha que o pessoal podia conhecer mais este local aqui ou ter essa experiência aqui no ABC, baseado um pouquinho na sua trajetória? A primeira coisa que vem na minha cabeça é, gente. Olha o tempo correndo. Pode ser um restaurante? Pode ser um restaurante. Ali na Figueiras tem vários restaurantes, né? A gente foi em um esses dias, chama Via Fico, maravilhoso. E eu acho que o ABC é muito rico de gastronomia e tal. Dona Joana, um dos lugares meus favoritos no ABC, em São Bernardo, também um restaurante. Então, muita gente sai daqui para ir para São Paulo. Mas tem tanta coisa boa aqui, né? Tanta coisa boa aqui, exatamente. Então fica essas duas sugestões aí para vocês. É isso. Agora, imagina o seguinte. Se o ABC fosse uma peça lá da Corarte, descreva essa peça pra gente rapidamente. Meu Deus, espera. Difícil as perguntas. Você pensa que aqui ia ser fácil? Pode ser. Tá bom, já sei. É a Lili do cafezinho, porque eu tenho a coleção Lili e uma tá segurando a xícara de café, porque o ABC é assim, acolhedor. Eu acho que o momento do café é acolhedor, a gente senta, bate papo e tal. E eu vejo o ABC assim, todo mundo se conhece, todo mundo ajuda um outro e tal. Então é a Lili do café. Legal. E em qual local aqui da região você costuma buscar inspiração para as peças que você produz? Pode pensar, tá? Que a gente corta depois desse tempinho de pensamento. Um lugar da região Fica que tranquila. inspiração. Não Eu acho haja que um lugar sob que me pressão. traga paz. Sei lá, vou falar do parque ali de São Bernardo, da Kennedy, que ali me traz paz e tal. É porque é o sentimento que eu tenho quando eu estou trabalhando na Corarte. Eu fico ali, eu fico em paz. Então, eu inclusive fazia os meus cards pela manhã lá na Kennedy de São Bernardo, que é mais próximo de mim, e ia no parque e tal. Então é aquela paz, aquela conexão. E é o mesmo Legal. sentimento que eu tenho quando eu pinto. Agora, Lívia, quando dificilmente uma pessoa que vira uma apresentadora ou fica na frente das câmeras como você hoje, essa pessoa acordou um dia e falou assim, vou ficar na frente das câmeras, né? Ela geralmente desde pequenininha desenvolve assim, essas habilidades, vendo a TV, se projetando em algum apresentador, um personagem. Voltando lá na sua memória de quando você era aquela Lívia pequenininha na frente da televisão, qual era ou quais eram as personagens que te inspirava e que você hoje é meio que um reflexo dessa pessoa lá de trás? Quando eu era criança, eu queria muito ser uma Paquita, né? Eu acho que as mulheres da minha época, as meninas da minha época, era a Paquita. Nossa, era o meu sonho. Mas eu acho que como comunicadora, na minha época era o quê? Entrevistadora. A Marília Gabriela, que entrevistava pessoas, conversava, batia papo, gostava da comunicação dela, né? Era uma mulher muito inteligente. Então, eram as pessoas que eu assistia, assim. Então, eu queria ser uma Paquita. Eu ficava brincando, dançando e cantando na frente do espelho. E hoje, o que me vem na cabeça, da minha época, é a Marília Gabriela, que ela era, né? E acho que ainda é uma referência de comunicação, né? Perfeito, muito bem. Lívia, agora a gente vai para uma outra parte aqui da conversa, que chama o quadro Decisões Críticas. Misericórdia. Você relatou aqui sua carreira marcada por transições, por múltiplas atividades, né? A gente queria saber de você qual que foi uma decisão na sua vida que foi ali o divisor de águas, ali o start
para, de repente, um grande acontecimento? Qual foi essa decisão? Parar de me preocupar com o que as pessoas pensavam sobre mim ou que não ia dar certo, de tomar como verdade a negativa, né? Não sou capaz disso, não vou conseguir, aquela cobrança excessiva e tal. Então, quando eu decidi que isso não faria mais parte da minha vida e que eu sim era capaz de chegar onde eu quisesse como comunicadora na minha área, que as pessoas confiavam em mim, aceitar, porque eu não aceitava, a gente não costuma não aceitar o elogio, né? Ele vai ser um excelente profissional. Eu não, imagina. Tá. Não, quando eu comecei a aceitar isso para minha vida, acredito que foi o divisor de águas, tudo mudou, até tudo fluiu mais, né? As pessoas começaram a me procurar mais, eu comecei a trabalhar mais. Então, eu tirei aquele bloqueio que eu tinha de seguir. Mas isso foi mais perto da Lívia no começo de carreira ou da Lívia profissional? Já profissional. Porque inúmeras vezes eu entrei no ar, colocando em prova que eu era capaz de estar ali. Inúmeras vezes. E teve alguma coisa, alguma decisão que você tomou e se arrependeu? Pensou melhor e falou, poxa, não era talvez esse o melhor caminho? Na carreira, você fala? No que você achar que alguma Não decisão? fala do relacionamento, porque o marido tá aqui do lado. Não, no relacionamento, né, hoje com 41, acho que foi a melhor decisão que eu tomei pela maturidade que eu já tenho, né? Mas não tenho nada assim que eu te fale, essa decisão, nossa, foi horrível, não faria. Não. É o tal do Carreira. melhor se arrepender de ter feito? De ter feito do que não. Claro, eu penso muito antes de atender, de repente, um cliente, fazer um trabalho. Hoje eu analiso melhor o que de fato vai ser bom para mim também, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, não, vamos lá, eu faço para você. Vamos, sou sua amiga e tal. Muito boa para todo mundo. E hoje eu consigo ver o meu valor também, né? Mas não tem nada assim que eu falar, me arrependi disso. Não, se eu fiz de bom grado, tal. Mas não faria de novo. Entendeu? Já fiz, já trabalhei nesse lugar, mas não trabalharia de novo. A audiência quer saber. Muito bem. Como você também é uma empreendedora, e a gente, pensando um pouco na sua trajetória inteira, a gente foi às ruas e pedimos para que pessoas pudessem fazer perguntas para você. E elas fizeram perguntas sobre essas áreas distintas de onde você trabalha. Eu vou pedir para a equipe colocar no telão aqui uma das perguntas. Ai, vamos ver. Oi, boa tarde, tudo bem? Me chamo Cristina, sou moradora aqui de Mauá. Eu queria te perguntar qual foi o merchan mais engraçado que você já fez? Entendeu a pergunta? Qual foi o merchan mais engraçado que você já fez? Pode ser da carreira toda. Carreira o varejo também vale, sim, né? sim. Com certeza, o cemitério Jardim das Colinas. Foi muito engraçado, porque assim, né? Você não podia falar, vem cá, no final, então tinha algumas estratégias. E a moça que gravava com a gente, era muito engraçado, porque ela tinha a cara de uma pessoa que estava em pleno velório, né? E aí tem aquele jogo de cintura, porque a ideia era falar para você que perdeu um ente querido, ir no cemitério Jardim das Colinas, andar de bicicleta, correr, porque eles têm lá uma área para isso. Então, você imagina você vender num momento super delicado, olha, venha para o cemitério andar de bicicleta num domingo. Né? Então, foi um dos mais engraçados. Aí tem a Projepisos, que na época a gente tinha que jogar o piso no chão, colocar fogo no piso, porque não pegava fogo, era antiabrasivo. Do colchão, que no final a gente tinha que pular no colchão para vender. Aí tinha uma concessionária que era em Jaçanã, no final a gente tinha que cantar a musiquinha do Jaçanã e sambar junto com o cara que gravava. Então, assim, era muito divertido, mas tinha coisas que você falava, meu Deus, vambora, vamos fazer, porque o cliente está pedindo. Muito bem, temos mais tempo para uma pergunta. Podemos colocar a segunda? Oi, meu nome é Gabriele. Eu gostaria de saber qual é a dica que você dá para quem quer começar com artesanato. Gabriele, um beijo para as duas, né? Muito obrigada pela participação.
Eu busco informações na internet, assistir vídeo, como que faz técnica e tal. É que a arte tá muito em mim, né? Então eu vou pensando nas cores e vou fazendo. É começar, busca um lugar, se você quer pintar gesso, se quer fazer MDF, tem tantas possibilidades hoje. Eu acho que a rede social traz essa facilidade pra gente trabalhar e revender, né? E empreender. É o começar. O que você gosta de fazer? Eu gosto mais de MDF, colar pedras, eu gosto de pintar, eu gosto de técnicas diferentes. Busca um lugar, compra uma peça, faça e vê o que vai dar. Se você vai sentir prazer naquilo. É começar. Eu acho que o primeiro passo é sempre o que vai levar a gente ao sucesso. E, Elívia, você recomenda para as pessoas que talvez querem seguir na área de comunicação? Porque, assim como você olhava algumas pessoas e se projetava assim, pegava inspirações, talvez existam pessoas hoje que olhem você trabalhando na TV e te vê como um exemplo, e as pessoas se projetam também. Elas, eu queria ser como a Lívia, né? O que você sugeriria, talvez, para essas pessoas fazerem? Do tipo, existe curso, existe um caminho que você poderia falar, você quer trabalhar muito bem com vendas? Siga por esse lado. Quais são alguns conselhos que você poderia dar para esse pessoal que está nos assistindo e que olha para você como um grande exemplo para a vida delas e querem seguir o seu conselho hoje? Pô, legal pensar isso, né? Porque eu normalmente não penso, eu me vejo tão igual a todo mundo que, enfim. E eu agradeço, sou muito, muito feliz, né? Por cada mensagem que eu recebo na minha rede social, enfim. Existem cursos, sim, eu sou formada apresentadora de TV, mas hoje as coisas estão mais fáceis, né? Na minha visão. Porque você tem a rede social, é ali, você se conecta com pessoas, você mostra a sua comunicação, você tem marcas disponíveis que estão procurando pessoas que querem representar aquelas marcas, sabe? De uma forma diferente. Então, é você acreditar em você. Você é capaz, você gosta daquilo? Vá e faça. A rede social também tem muita coisa negativa, mas esquece, deixa esse pessoal para lá. Então comece, eu acho que começar é o grande segredo. Gosta da comunicação? Vá atrás de marcas, se coloque disponível, busque conhecimento, né? Siga pessoas que são pessoas de destaque no segmento que você quer. Para ter inspirações, acho que a gente precisa se inspirar, óbvio, não copiar, não querer ser aquela pessoa, mas ter alguém para se inspirar é muito bacana, lógico. O que essa pessoa fez para chegar onde ela está? Então, ter ali essa inspiração, buscar conhecimento. Hoje tem cursos online, desenvolver a sua comunicação, acreditar no que você está vendendo, não se vender por pouco, por dinheiro, vender qualquer coisa. Né? Isso vai fidelizando pessoas. Desculpa, você tomou alguma decisão na sua vida do tipo, não faço merchan desse tipo de produto? Sim, não faço jogo, em hipótese alguma. Evito fazer bebida alcoólica. Eu até tomo ali meu vinhozinho, mas se uma empresa quiser me contratar, eu dificilmente vou fazer, porque eu não, é o que eu quero incentivar as pessoas a fazerem. Então não adianta eu estar ali incentivando uma pessoa a beber, uma pessoa a jogar. Então não faço. Isso não. Muito bom. Alguma pergunta a mais, Vanessa? Como é que você falou das redes sociais, né? Como que as pessoas podem, por exemplo, que querem te veem, né? Se inspiram em você enfrentar, por exemplo, os julgamentos da internet, que a gente sabe, né? Que às vezes a pessoa posta um vídeo lá, um monte de comentário, ai, nossa, que horrível, que ridículo, e faz chacota. Como que as pessoas podem lidar com isso? Que a internet é o tribunal, né? Que a gente costuma dizer. É péssimo, né, gente? É muito bom, mas é muito ruim se você deixa aquilo te consumir. Acho que tudo é a permissão que você dá para o que a pessoa faz, né? Eu recebia, nossa, muitas críticas. Minha unha, eu era gorda, enfim, vai e por aí vai, né? Eu chorava, eu ficava triste, mas aí eu mudei a visão. Se você tem 10 pessoas que te elogiam e uma que te critica, por que você vai dar atenção para uma que está te criticando enquanto 10 estão te elogiando, sabe? Então é mudar a forma de ver, realmente. Esquece, a pessoa fala mais sobre ela do que sobre si. Então se eu faço uma crítica para você, é alguma dor que eu tenho, que eu estou externando e jogando para você e que eu não cuidei. E hoje eu sei disso. Então, eu tenho 2 ações na minha rede social. Ou eu bloqueio e excluo quando é algo muito apelativo, ou eu respondo com amor. Porque a pessoa não espera. Quem te dá pedra, espera que você devolva com pedra. Uma vez você devolve com amor,
Tipo, sua unha tá descascada, se toca, né? Vai fazer sua unha. Puxa, é verdade, eu, assim como você e muitas pessoas, não tive tempo de fazer unha essa semana, mas obrigada pela dica. Se você tiver alguma cor de sugestão, então a pessoa não espera aquilo, né? Enfim, é a forma como você lida. Eu acho que, ai, gente, isso é tão pequeno, né? Isso atrasa tanto a nossa vida. Muito bom. Olivia, você já ouviu falar do selo ED? Acho que não, né? Não. O selo ED é uma brincadeira que nós criamos aqui, né? Que é o seguinte, enquanto nós entrevistamos o nosso convidado, o Ed, nosso diretor, que está aqui do lado, ele fica averiguando na internet a confirmação de todos os dados. E assim, se a pessoa comete uma gafe e ela desliza, o Ed vem cá e faz assim com o dedinho dele mentira. e pede pra gente explicar a parte. Tá Aí eu bom. vou perguntar assim, ô Ed, recebemos o selo Ed hoje? Recebemos o selo ED. Então estamos assim? Estamos. Oba! Mas eu quero insistir no assunto que você mencionou agora, é essa questão das críticas com redes sociais. Eu já vi em alguns lugares você falando que teve um momento da vida que você emagreceu muito, né? Isso. Como foi esse processo? E assim, foi muito bacana, porque você emagreceu e já saiu disso para virar apresentadora de Miss Fitness, né? Eu queria entender um pouco como funcionou isso. Obrigada, Ed. Eu entendi que eu tinha uma dor que começava em mim, só que eu também externava. Então eu era uma pessoa muito ciumenta, que não confiava em mim e tal. Quando eu entendi que o problema estava em mim, porque eu não me aceitava por estar acima do peso, e fiz um exame e estava pré-diabética, eu falei, pronto, aqui acabou, vamos virar a chavinha, eu preciso mudar isso. E aí fui no foco total, tinha uma equipe que cuidava de mim, nutricionista, treino, mas assim, eu era de sair para jantar com amigos e tal, num barzinho, se não tinha o que eu podia comer na dieta, eu não comia. Era assim, focada. 1 ano depois, eu estava apresentando o concurso Garota Fitness Brasil, 23 quilos a menos do meu peso e representando marcas como New Milling e participando da Arnold e tudo mais. E aquilo foi muito bacana, porque é superação. Eu entendi que eu tinha uma questão, decidi mudar e foquei nessa mudança. E foi, assim, um dos momentos mais legais da minha vida, de falar, cara, eu consegui. Olha onde eu cheguei, ver o antes e depois. E a saúde melhorou, e a parte emocional melhorou, né? Hoje eu confio em mim. Eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Se eu não gosto, eu vou buscar melhorar o que não tá legal. A autoestima move a nossa vida, né, gente? A gente pode falar que não, mas move. Perfeito. O Ed nos deu um gancho maravilhoso aqui, porque algumas conversas como essa de hoje, elas são tão boas, mas elas não cabem em 60 minutos. A gente precisa de um segundo episódio Já com a Lívia. deu 60 minutos. A gente precisa de um Falei segundo que eu episódio. falava demais, hein, gente? Então, Ed, obrigado pela sugestão aqui. A gente vai ter que chamar a Lívia, marcar mais uma vez, para falar mais dessa outro lado da trajetória dela, que é uma história de superação incrível que as pessoas merecem ouvir. Lívia, a gente vai chegar para o encerramento agora do nosso programa. Queria, assim, abrir o microfone para você, deixar os seus últimos recados para quem está nos ouvindo. E aí a gente vai, infelizmente, encerrar por hoje, mas já agradecendo antecipadamente muito a sua contribuição, a sua história, que é uma história incrível. Você é uma pessoa inspiradora. E o que nós queremos transformar aqui são justamente essas conexões. A pessoa que nos ouve hoje, ou que está nos assistindo pelo YouTube, ela conseguiu ver uma mulher que venceu, ver uma mulher que continua na batalha e que tem muito espaço para continuar crescendo. Então, isso é muito inspirador, isso gera conexões e é isso que nós nos propomos a fazer. Então, por favor, seu recado final e a gente vai para o encerramento. Muito obrigada, antes de qualquer coisa. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Muito legal o trabalho de vocês, de ir a fundo, pesquisar a nossa vida e dar a oportunidade de a gente falar, porque às vezes nós nos conectamos com a gente novamente falando da nossa história, né? Então foi um prazer, até me emociono. E para quem está assistindo, primeiro, obrigada pela audiência, né? Confie em você. Acho que crie uma direção. Quem não tem direção não chega a lugar nenhum, sabe? Quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, entender o caminho que você quer e vai, sabe? Tira distrações, tira o pessoal de fora, as críticas. Confie em você, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Entenda qual é o seu talento, o que você gosta, onde você quer chegar e só vai.
que nem eu, sem medo de ser feliz. Vai. Ai, deu um problema no meio do caminho? Busque estratégias, busque o autoconhecimento, entender quem você é, onde você quer chegar, fortaleça a parte emocional, que eu creio que é a base de tudo. E vai. E daqui a pouco, daqui uns anos, você vai contar aqui pra gente que foi inspiração e que você conseguiu chegar onde você queria. Muito bem. Vanessa, muito obrigado pela participação. Assim, eu sou realmente... Fico lisonjeado por você ter aceitado o convite e pela sua brilhante participação. Então, muito obrigado. Não tinha como recusar, foi um prazer imenso conhecer um pouco mais da sua trajetória. Obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo, assim como eu, se inspirou. E tem muitos capítulos ainda a escrever dessa história que já é sucesso. Obrigada pela participação. Eu posso só, antes de encerrar, convidar o pessoal para me seguir? Com certeza. Gente, eu tô no Instagram como @LiviaCortinoves, Cortinoves com C e 2 S no final, tá? Tudo junto. E underline. Eu espero vocês. Então, Lívia Cortinoves, underline. Espero vocês lá no Instagram e nas outras redes, é Lívia Cortinoves, meu nome. Super influenciadora, mais de 100 mil seguidores, viu? Pra você que tá no Instagram, ela é espetacular. Pessoal, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi o ABCcast Conexões. Foi um prazer poder recebê-los, foi um prazer receber nossa entrevistada, foi um prazer receber nossa jornalista convidada. Esperamos vocês na próxima semana. Os episódios são semanais. Não se esqueça também que o portal ABC do ABC, ele também comanda o podcast ABCcast, que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós trazemos uma curadoria das melhores notícias do dia. Esperamos vocês, então, na próxima semana. Obrigado a todos e até mais. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidada, Vanessa de Oliveira. Entrevistado, Lívia Cortinoves. Edição, Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo, Estúdio da CISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção, Ed Baroni. Checagem, Ed Baroni. Direção, Tiago Quirino. Direção geral, Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.